Bom, gente, o tema hoje é coragem, mulher, né? E a frase que eu escolhi para estar aqui como a primeira estampada é: enquanto você não tiver clareza da sua identidade em Cristo, vai sempre andar aquém daquilo que Deus tem para você. Meu Deus, gente, isso é forte demais. Eu não sei se vocês têm noção do que isso significa. Se vocês têm noção do que é andar aquém daquilo que Deus tem para nós. Eu trouxe essa palavra para vocês porque isso tem sido uma viragem de chave na minha vida. E eu quero que vocês aprendam o que Deus tem ministrado no meu coração, o que eu tenho aprendido em cursos, o que eu tenho ido atrás para poder ensinar vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né, é sobre a identidade. Não tem como a gente falar de coragem se a gente não conseguir falar de identidade. A gente tem que primeiro falar sobre identidade. Então, vou explicar um pouquinho para vocês sobre identidade. Então, essa pirâmide eu aprendi no método CIS, e a gente fez um curso do Instituto Ser 3, eu criei essa imagem e coloquei aqui. Peguei emprestado do Instituto Ser 3 para explicar para vocês o que significa essa pirâmide. Não sei se vocês já tiveram contato com esse desenho, se vocês já viram alguma vez o que significa, mas eu vou explicar para vocês. Essa pirâmide, ela nos mostra qual é o nosso valor. E eu faço essa pergunta para vocês: qual que é o valor? Onde é que está o seu valor pessoal? O que te faz uma pessoa valiosa? O seu valor está no que você é, no que você faz ou no que você tem? Percebam que aqui no meio eu tenho aqui uma pirâmide onde a base é o eu sou. E aqui, mais ou menos maior, é o que eu faço, que são as minhas capacidades. E um pouquinho mais para cima, propositalmente bem pequenininho, é o que eu tenho. Ou seja, o meu valor, gente, tem que estar em quem eu sou. Quem eu sou? Essa pergunta muitas vezes a gente se faz, a gente viu muito isso na internet, pelo menos eu vi muito na internet as pessoas perguntando quem eu sou. A maioria das pessoas desde sempre responderia: "Ah, eu sou formada em ciência da computação, sou empresária, sou mentora, sou mãe, sou, né?" Nós acabamos indo, né, para o que a gente faz. A gente esquece de dizer quem a gente é, né? Quem eu sou? Eu sou determinada, eu sou inteligente, eu sou merecedora, eu sou próspera. Quem eu sou perante Deus, né? Quem eu sou à luz da palavra? Tudo posso naquele que me fortalece, então eu sou uma pessoa que pode todas as coisas. Ou seja, hoje em dia tá tudo distorcido. Se a gente distorce o quem eu sou, o que eu tenho me fortalece mais e isso acaba enfraquecendo, porque o topo da pirâmide, se vocês olharem, não tem como eu mostrar aqui para vocês, é o tenho bem pequenininho. Então, se a gente vira isso, o tenho fica ali meio capenga, ele não sustenta a pessoa, né? Então, depois que a gente é, se a gente tem a nossa identidade reforçada, aí tá tudo top o que você faz e o que você tem, com base no que você é. Eu trouxe aqui um vídeo, eu não sei se vocês já viram esse videozinho aqui, mas eu vou passar rapidinho para vocês. Ele é sem som mesmo, só para vocês verem que esses menininhos aqui, eles estão, é um vídeo que até viralizou, eles criaram uma dança que chama Dança do Gordinho, que os meninos, gente, estão simplesmente dizendo quanto custa cada coisa que eles têm. Eles estão aqui dizendo: ah, essa bolsa custou tanto, esse cinto custou tanto, a minha cueca custou tanto, o meu casaco custou tanto. E eles estão mostrando que o valor deles é o que eles têm, né? A cara deles, assim, de tipo, eu sou foda, entendeu? Olha a roupa que eu uso, né? Olha a meia que eu uso. Olha, tipo, como se o valor deles, o meu relógio, tivesse nisso. E eu achei tão interessante, por isso eu quis trazer esse vídeo para vocês, porque o mundo de hoje ele está muito deturpado, né? Parece que a gente só é alguma coisa se a gente tem, né? E quando a gente perde o que a gente tem, né? Ou perde o que a gente faz, por isso que a gente às vezes tem crises, né? De identidade.
Por que que eu tô falando isso, gente? Porque quero explicar para vocês, né, que nós somos corpo, alma e espírito. Eu acho que todas que estão aqui sabem que nós somos corpo, alma e espírito. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas nós temos três dimensões que são interligadas e elas são inseparáveis, né? E se influenciam o tempo todo. Antigamente a gente pensava assim, é, sei lá, o meu trabalho não interfere nas coisas do espírito. Eu vou, tipo, a gente não sabia dessa interligação. Depois a gente foi começando a melhorar os estudos da ciência, da neurociência, a gente foi entendendo o quanto tudo do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, e eu falei já em algumas outras reuniões aqui com vocês, da importância de a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? Então nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo é a nossa identidade genética. É aquilo que a gente recebeu ao nascer. Os nossos genes, a nossa história familiar. Isso nunca vai mudar, né? A sua genética não vai mudar. Mesmo que você não goste, infelizmente, gente, a gente recebeu, ou felizmente, né? Muitas coisas, felizmente, muitas coisas negativas ou boas, mas a gente recebeu essa identidade e isso não vai mudar. A alma é a nossa identidade pessoal, ou seja, é o que a gente viveu, as nossas experiências, a nossa cultura, a nossa educação, a nossa personalidade, né? E Deus nos criou com essa personalidade. Só que o que que acontece? A gente precisa alinhar o tempo todo essa dimensão da alma. Por quê? Porque a alma, ela vem, as nossas crenças, elas vêm, eu já falei também isso aqui, elas vêm do que a gente viveu, das nossas experiências. Então, se você teve uma infância difícil, ou se você viveu situações durante a sua vida que te marcaram, que trouxeram experiências negativas, isso marca a sua alma, que é a sua identidade pessoal. Então, nós temos a nossa identidade genética, a nossa identidade pessoal e a nossa identidade espiritual. E o que eu tenho falado aqui nas posicionadas é sobre a nossa identidade espiritual. Por quê? Porque a identidade espiritual é a nossa filiação em Cristo. E é a filiação mais importante. Por quê? Porque independente do que aconteceu na minha vida, independente do que as pessoas falaram sobre mim, o que eu preciso acreditar é no que Deus fala sobre mim, ou no que a palavra de Deus fala sobre mim. E o que que acontece, gente? Se a nossa identidade verdadeira não está firmada no espírito, né? A gente vive em confusão, né? A gente vive em comparação, a gente vive com medo, com busca por validação. Quando a gente não tem uma identidade firmada em Deus, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não sabe que nós somos aceitas, que nós somos seguras, que nós não somos abandonadas, que nós somos filhas, nós não somos órfãs, que nós somos recebidas pela graça, quando a gente sabe disso, gente, o problema é de quem tá falando sobre mim. Olha, o Daniel, meu filho, ele tá numa fase, ele é muito como é que fala? Vaidoso. Ele é muito vaidoso. Nunca vi, gente, uma pessoa vaidosa de jeito. Eu não sou tão vaidosa assim. Ele é tão vaidoso e ele gosta também de roupa e ele quer usar roupa de marca, quer usar. E eu falo, filho, não tem condição, não vou comprar uma roupa de marca pra você. Mas ele gosta muito, sabe? Né? Enfim. Aí esses dias eu tava falando com ele, eu falei, filho. Aí ele, mãe, eu tô bonito, mãe. Você acha que eu tô bonito? Será que as gatinhas vão gostar de mim? Eu falei, filho, você já parou para pensar que isso aí não te define, filho? A roupa não define nada sobre você. A pessoa que gostar de você vai ter que gostar de você pelo que você é, não pelo que você tem ou como você se veste ou pela sua roupa, ou se sua roupa é cara, entendeu? E eu falo muito isso aqui em casa para os meus filhos, né? Que nós possamos ter a nossa identidade no que a gente é, porque senão a gente vai viver frustrada, vai viver buscando validação, vai viver mudando de referência, né? E eu aprendi isso, gente, tem pouco tempo. Vou falar pra vocês que tem pouco tempo, porque durante muito tempo da minha vida, eu ficava assim, gente, eu quero perseguir essa identidade. Só que eu não tinha entendido ainda que a minha identidade, ela nunca mudou.
porque ela está firmada no que Deus fala sobre mim. Só que, como eu não tinha essa clareza, eu vivia em confusão, em comparação. Eu ficava olhando as outras pessoas e ficava, meu Deus do céu, mas eu não falo como ela fala, eu não faço vídeo como ela fala. Eu tenho medo de não ser valorizado, de não ser aceita. Ai, será que se eu negar esse compromisso com essa pessoa não vai gostar mais de mim? Será que eu tive muito isso, né? Porque a minha identidade não estava firmada em Deus. Então, a partir do momento que eu entendi que a minha identidade está firmada em Deus, né? Quando eu comecei a colocar dentro de mim as verdades que Deus fala sobre mim, eu parei de ter crise de identidade. E aí, voltando aqui um pouquinho para essa base, né? Quando você tem clareza de quem você é na sua identidade, gente, o resto fica tudo mais fácil. Dá, eu acho que seu áudio está aberto. Posso mutar aqui? Claro. Pronto. Então, gente, a gente tem que reforçar a nossa identidade. Então, eu falei tudo isso para chegar na coragem, tá? Já vou chegar lá. Antes disso, eu queria só que vocês olhassem para aqui. Eu não sei se todas conseguem ver. Eu vou aumentar um pouco isso aqui, porque às vezes fica pequeno. Porque eu quero que vocês olhem para isso que eu vou ler. Ou se você não conseguir ver, eu vou ler. Quando a gente não conhece a nossa verdadeira identidade, a gente desenvolve comportamentos que revelam a nossa insegurança interior. Se você se reconhece em algum desses comportamentos que eu vou ler, presta atenção que talvez está faltando aí firmar sua identidade em Deus. Tá trazendo insegurança, tá trazendo autoestima baixa, tá? Se você às vezes é agressiva ou tímida, arrogante, impaciente, ri falsamente, se acha melhor que os outros, se é competitivo em excesso, se é um capacho, faz tudo por todo mundo, esquece de si, se é rebelde à autoridade, se é ansiosa, se é vacilante, se desgostam-se, ou seja, não gostam de si mesmos, não se aprovam, tudo tudo é motivo de reprovação, tudo é motivo de crítica para si mesma. Ou precisa de aprovação constante das pessoas. Eu preciso de o tempo inteiro alguém estar reforçando a minha identidade para mim. Insegura demais. Tá sempre, ai, será que eu devo fazer isso? Ai, será que se eu fizer isso? Né? Ai, insegura. Perdedora nata. Ai, eu nunca ganho nada. Ai, gente, eu perco tudo. Ai, tudo na minha vida é ruim. Ou prepotente. Prepotente, não gosta que ninguém fala nada, não gosta de ouvir. Perfeccionista. Perfeccionista demais, aí trava. Porque é tão perfeccionista, né? Tem que fazer as coisas tão perfeitas que aí não, nem consegue fazer. Procrastinadora. Ébria, fumante, dependente químico. Faladores compulsivos, viciados em séries. Donas da verdade, baixa afetividade, envergonhadas crônicas. Tá sempre esses dias eu atendi uma pessoa e a gente foi trabalhar um comportamento e ela foi muito engraçado que eu falei para ela, vamos pegar um comportamento pra gente trabalhar. Aí eu falei, qual vai ser o comportamento? Ela falou assim, vergonha. Eu nunca tinha passado por isso antes. Eu falei, quê? Vergonha. A pessoa tem vergonha de tudo. Tem vergonha. Nossa, ai que vergonha. Por quê? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Por isso eu tenho vergonha. Sabe? O que está por trás dessa vergonha? Cumpridor de expectativa alheia, necessitado de sucesso, sempre desconfiado, adoradores de heróis. Sabe aquelas pessoas que têm coleção de heróis? Nossa, que ama, sabe, os heróis, né, da Marvel, sei lá, né, tem gente que é assim. Então, estes comportamentos são máscaras que usamos para esconder a falta de conhecimento sobre quem realmente somos em Deus. Forte isso, né, gente? Porque às vezes a gente é um pouquinho disso aqui mesmo. Mas quando a gente é porque a gente não sabe quem a gente é em Deus. Eu assisti um vídeo essa semana, depois eu posso mostrar para vocês. Eu mandei para minha mãe já leu, ou já viu o vídeo. É sobre uma pastora
que foi traída e ela separou, né? Eles estão separados nesse momento e ela resolveu contar a experiência dela. Gente, falei, meu Deus do céu, que mulher é essa? Que exemplo. Por quê? Porque mesmo na dor dela descobrir que foi traída, vocês precisam ver a identidade espiritual dessa mulher. Isso é o que explica, porque não tem condição a forma como ela reagiu a essa situação da vida dela, sabe? Eu vou mandar para vocês ouvirem, porque eu fiquei realmente, falei, gente, se eu tivesse agido assim quando eu sofri, porque eu já também sofri traição, né, divórcio e tudo, se eu tivesse essa maturidade, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu agiria completamente diferente, gente. Por isso aproveitem por vocês estarem ouvindo isso aqui. Eu digo que, nossa, minha vida seria outra se eu soubesse essas coisas. Então, gente, a nossa identidade espiritual, ela define tudo. Se a gente tivesse hoje um documento de identidade espiritual, ele diria o seguinte: filiação, filhas de Deus, amadas, cuidadas, protegidas. Origem, céu, a nossa pátria é o céu. Destino, eternidade com Ele. Quando a gente tem certeza de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente vai, a gente para de ser guiada pelo medo e a gente começa a viver por propósito, por convicção. E Jesus, gente, foi o maior exemplo dessa identidade firme. Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho de Deus, ele não duvidava disso, e outra coisa, ele nunca tentou provar para ninguém a identidade dele. Vocês podem ler na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus nunca ficou falando assim, porque eu sou filho de Deus, não porque eu sou filho de Deus. Não, ele sabia que ele era. E era de dentro para fora. Muitas vezes ele falava, oh, não comenta muito não, senão vai dar um reboliço aí muito grande, né? Então Jesus, ele tinha uma identidade forte e ele permaneceu no propósito dele por causa da identidade dele. Ele nunca esqueceu que ele era filho de Deus. Ele agia a partir da identidade. Ele sabia quem ele era. E ele obedecia porque ele era filho. Jesus não obedecia para se tornar filho. Ele obedecia porque ele era filho. Isso muda tudo, gente. Tudo. A gente não busca viver como Jesus para sermos aceitas por Deus. Nós já fomos aceitas. Quando Jesus morreu na cruz por nós, nós já fomos aceitas. Entende isso de uma vez por todas. Todo o seu pecado já foi entregue lá na cruz, todas as suas doenças já foram, toda a sua tristeza, todas as suas dores, todos os seus problemas já foram entregues lá na cruz com Jesus. Quando a gente descobre isso, a gente não passa mais nenhum problema, gente. Tô brincando, a gente passa assim. Eu vou falar por que a gente passa, tá? O que acontece? A tempestade, ela não pode anular a nossa identidade. Por que eu tô falando isso? Porque tempestade sempre vai ter, né? Tem um versículo na Bíblia, eu não coloquei ele aqui não, mas que fala, no mundo tereis aflições, mas não tenha medo, tenha coragem, porque eu venci o mundo, né? Então Jesus, ele falou, você vai ter aflição, meu filho. Não tem jeito de ser uma vida toda perfeita, 100% perfeita. Vai ter aflição. Isso é uma certeza, né? A gente vai ter problema mesmo, a gente vai ter dificuldade, mas tem dificuldades, inclusive, que a gente não escolhe ter. Muitas delas, muitas a gente é que provoca, mas muitas a gente não escolhe ter, né? Só que a tempestade, ela não anula a sua identidade. Mesmo que venha uma situação como essa dessa pastora que ela viveu, ela descobriu que o marido dela, pastor da igreja, traía ela há 10 anos, isso não mudou a identidade dela. E ela o tempo inteiro falava assim, a alegria faz parte da minha identidade. Eu sou alegre. Eu estou triste. Mas eu tenho certeza que eu sou alegre. E eu decido ser alegre. Por quê? Porque a gente não se move pelas circunstâncias, a gente se move pelo propósito. Então, quando a gente
se move em direção ao que Deus fala, né? E ele diz aqui, olha, em Salmo 46:10, essa semana toda, até mandei no grupo, né? Vocês devem ter visto que eu mandei sobre os Salmos 46, porque esse salmo fala muito comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E às vezes, quando a gente está no meio da tempestade, eu tenho passado uma tempestade na minha vida, em uma determinada área. E às vezes eu fico ansiosa, fico nervosa, fico chateada. Sei que todas aqui também têm situações que estão passando de angústia, de tribulação, de tempestade, né? Mas a gente tem que se aquietar. E todos os dias de manhã, gente, eu tenho essa disciplina de ir para a presença do Senhor e me aquietar na presença dele e falar: Senhor, tu és o meu Deus e o Senhor está me guardando. Perto está o Senhor de mim. Eu sei que Deus está perto de mim. Então, por isso eu não temerei, porque na Bíblia fala: não temas. Quantos não temas tem na Bíblia? Deus fala: não temas, não tenha medo. Eu estou perto, eu estou aqui. Então, quando a gente descobre, né, qual é a nossa identidade, né, a gente entende que a gente precisa se aquietar e saber que Deus ele está no controle, né? O medo bate à porta, mas a nossa identidade permanece intacta. Nossa identidade não tem a ver com as nossas circunstâncias, né? E é engraçado que achei super legal isso que ela falou no vídeo dela. Eu trouxe aqui para vocês que ela falou o seguinte, que não sei se vocês já viram aquela passagem da Bíblia que fala que Jesus estava no barco com os discípulos e começou uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. E veio a tempestade, Jesus dormia. E os discípulos ficaram assim: meu Deus do céu, vamos lá falar com Jesus. Jesus, tem uma tempestade, vai todo mundo morrer, você está dormindo. E o que Jesus fez? Ele acordou e falou: ô homem de pequena fé, meu Deus, até quando eu vou ficar aqui com esse povo que não tem fé? Meu Deus, por que você não olha aí para o mar e manda esse mar parar? E Jesus olhou para o mar e falou: mar, tempestade, sai, passa. A tempestade passou. Então, gente, mesmo que às vezes, quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente olhe para as nossas circunstâncias e não ache Deus, porque muitas vezes a gente não acha Deus no meio das nossas circunstâncias, né? Às vezes a gente está no meio de uma dificuldade tão grande que a gente fala assim: não existe Deus, não deve existir Deus. Cadê esse Deus? Esse Deus está dormindo. Igual os discípulos falaram para ele: Jesus, mas você está dormindo, olha a tempestade. Ele estava lá descansando. Mas eu quero te dizer, ele está no barco. Ele está no barco com você. E mesmo que você esteja numa tempestade, e às vezes Jesus está calado, não está falando nada, né? Mesmo que você esteja aí numa briga, né, do seu coração com o cérebro, da razão com a emoção, eu quero te dizer que Deus, Jesus está com você, né? E que você não seja dominada pelo medo, que você não seja dominada, que nada roube a sua fé. A gente precisa procurar esse Jesus, assim como os discípulos foram ali atrás dele. Gente, vamos lá atrás de Jesus para ele nos tirar dessa tempestade. E eles procuraram Jesus. Então, na hora da nossa tribulação, na hora da nossa tempestade, a gente tem que se lembrar de quem a gente é e a gente tem que ir atrás de Jesus. Então, a gente precisa ser intencional e entender que Jesus, ele está perto. Basta o seu dia, né? O mal. Então, gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Se vocês quiserem, gente, me interrompam, que eu vou falando aqui, saio disparada e não paro para vocês perguntarem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Por mim tá tudo bem, amiga. Pode ir, seguimos. Então, tá bom. Tá, então eu vou trazer aqui agora um trechinho até de uma história que eu coloquei no meu livro sobre coragem, né? Que é a história de Neemias. Eu não vou contar a história toda, mas eu vou falar sobre Neemias e vou contar para vocês a história do que aconteceu comigo e qual foi a minha experiência com Deus nesse sentido, tá? E tem a ver com o livro, que é o seguinte, gente, Neemias,
é um exemplo poderoso de alguém que conhecia a sua identidade. O que aconteceu com Neemias, gente? Quando Neemias, eu não sei se todas aqui conhecem, eu vou contar bem por cima. Quando Neemias, ele trabalhava com o rei, ele era copeiro do rei. E quando ele descobriu, quando alguém trouxe notícias para ele de como é que estava a cidade de Jerusalém, ele era judeu, ele ficou revoltado, ele ficou indignado, ele ficou muito chateado, porque o povo estava passando por grandes dificuldades. Realmente, por, né, aí não vou entrar no mérito, mas por pecados, né, e por não obedecerem a Deus, enfim, eles passaram por guerras e foram completamente destruídos. E aí a Bíblia diz que quando Neemias soube da situação, ele chorou. Ele chorou e foi para a presença do Senhor, foi orar, foi jejuar. Ele falou: Meu Deus, olha a situação do meu povo. E ele fez uma oração, e eu quero falar sobre a oração de Neemias, né? E eu vou falar para vocês uma situação que Deus me levou a orar como Neemias e funcionou. Então, essa daqui é uma grande oração para vocês aprenderem a ter coragem. Então, antes disso, né? Antes de falar da oração dele, terminar a história. Então, ele chorou, orou e jejuou. Depois, né? Ele falou assim: Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E o que ele fez? Ele não esperou que outras pessoas resolvessem. Ou ele não falou assim: vai se resolver, depois alguém vai resolver isso. Não, ele se indignou. Ele chorou, ele orou, ele jejuou. E ele falou assim: o que eu posso fazer? E assim ele ouviu a direção de Deus. E ele entrou em ação. Aí o que ele fez? Quando ele entrou em ação, ele foi lá no rei, conversar com o rei, falar com o rei para ele ajudar. Falar assim: rei, você me permite reconstruir os muros da minha cidade? Uma coisa totalmente improvável. Por que o rei ia deixar ele fazer isso? Né? Mas ele orou, jejuou, pediu direção a Deus e ele não ficou parado, né? E como é que foi a oração dele, né? Eu trouxe aqui para vocês verem. Então, primeiro, ele reconheceu quem Deus é. Olha como é que ele começou a oração. Ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então, ele falou: ó Deus, ele relembrou Deus, ele falou: Deus, eu sei que tu és grande. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu amas e sempre fez com quem obedece o bem. Todo mundo que te obedeceu foi bem sucedido. O rei Davi, Salomão, Daniel. Aí ele lembrou Deus. Aí logo depois ele falou: Mas Senhor, eu sei que o povo pecou. O povo e eu. Ele confessou, né? Falou assim: Olha para mim, ó Deus. Ouve as orações que eu faço, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Aí ele se colocou na culpa ali, né? E ele confessou o pecado. Depois, ou seja, ele se humilhou. E eu já falei sobre isso aqui, né? Sobre a oração de Ana. Que Ana também se humilhou, ela se quebrantou na presença do Senhor. Muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente é muito orgulhoso, né? Então, ele se quebrantou. Depois, gente, ele reivindicou as promessas de Deus. Ele falou assim: Deus, então, você lembra que você disse que se vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que eu escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra? Você lembra, Deus? Tá escrito, ou seja, outra coisa importante aqui, ele reivindicou a promessa de Deus, mas por quê? Porque ele sabia, ele lia a Bíblia. Se ele não lesse, ele não saberia dessa promessa. Por isso que é tão importante, eu tenho falado tanto com vocês da importância da leitura da Bíblia. Por quê? Porque a gente precisa de uma identidade reforçada. Como é que a gente vai saber qual é a nossa identidade se a gente não lê isso, se a gente não reforça isso na nossa mente? O nosso cérebro, gente, ele sempre procura as memórias mais recentes. Então, por isso que a gente tem que ler. Ler a Bíblia, declarar a Bíblia, o que eu sou, as histórias, o que aconteceu, né? E ele sabia. Então, Neemias trouxe e falou: Lembra, Deus, do que disseste? Até parece que Deus precisa ser lembrado, né? Mas ele fez essa oração. Depois ele falou assim: Então, Deus, agora ouve a minha oração e as orações dos outros servos que têm prazer em te adorar.
faze com que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo. Então ele pensou na estratégia e falou: Deus, eu vou lá no rei falar com ele. Se o Senhor tá comigo, vem e toca o coração do rei. E quando ele foi falar com o rei foi bondoso com ele, permitiu que ele fosse e fez tudo que ele pediu. Entregou nas mãos dele tudo que ele pediu. E esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus, sabe? Esse é o Deus que faz todas as coisas, né? A gente pode ver, só voltar aqui nessa história para contar para vocês o que aconteceu comigo. Quando eu fui escrever o livro, Posicionadas para um Legado, eu fiz um orçamento. Eu tenho uma cliente lá no Brasil que foi minha cliente de coaching, que ela é dona de uma editora. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, Larissa, quanto é que é pra fazer um livro assim, assim, assim? Porque, cara, surgiu uma oportunidade aqui pra eu ir pro Brasil, eu tava pensando se eu não faria esse livro com você. Ela me passou o orçamento. Me passou o orçamento, dava acho que 3.000 e pouco, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô indo pro Brasil, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho 3.000 e pouco, 4.000 e pouco para para esse projeto do livro. Por que que Deus colocou isso no meu coração? E fiquei, né, pensando. Se foi alguma coisa que Deus colocou, ele tem que me dar, tem que abrir as portas, né? Porque eu não tenho esse dinheiro. Aí Deus veio, eu já tinha escrito o livro, eu só não tinha dinheiro para fazer, para mandar rodar. Aí Deus falou assim: Diane, você não escreveu sobre Neemias? Você não escreveu sobre coragem? Você não escreveu sobre a oração de Neemias? Aí eu pensei, qual que é a estratégia então, né? E fui orar, fui conversar com Deus. E eu senti de falar com ela porque ela queria fazer mais um pacote de coaching comigo, de 10 sessões de mentoria. Aí eu fui, aí Deus falou no meu coração, oferece para ela mais 10 sessões pelo valor do livro. Aí eu pensei, Deus, mas eu tô dando um serviço, né? Ela tem custo com isso. Ela vai ter um custo, né? De impressão, com a gráfica, tudo. Ou seja, ela vai ter que tirar dinheiro. Aí Deus falou, Diane, você tá me questionando. Você tá, né? Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer, então, vou orar com coragem, Senhor. Vou orar a oração de Neemias. O Senhor me deu estratégia, eu vou conversar com a Larissa segunda-feira. Vou pedir para ela fazer a troca comigo do livro por 10 sessões de coaching. E aí fui conversar com ela segunda-feira. Falei, Larissa, tudo bem, querida? Olha, é o seguinte, você já tinha me falado que queria renovar comigo, fazer mais 10 sessões de mentoria. Eu queria muito saber se você quer fazer elas por elas, porque é praticamente o mesmo preço. Aí ela falou assim, gente, ela não assustou nem nada. Ela falou assim, eu vou pensar. Me dá um dia para pensar e eu te falo. Eu falei, amém. Eu lancei, né? Agora vamos ver o que Deus faz aí. Vocês não acreditam que ela voltou falando que aceitava? E eu fechei com ela mais essas 10 sessões pelo preço do livro, né? Então, assim, para vocês verem o tanto que Deus. Depois acabou que eu mandei imprimir um pouco a mais, eu ainda tive um custo adicional, porque eu mandei imprimir a mais. Mas o inicial, o orçamento inicial, ficou elas por elas. Porque o Senhor me lembrou dessa oração. Então, assim, o que vocês hoje, jogando aqui para vocês, o que vocês hoje precisam diante de Deus, que vocês poderiam orar assim como Neemias. Que vocês poderiam ir para a presença do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço, Pai, que Tu és Deus. Eu reconheço, Pai, que eu tenho errado de muitas formas. Às vezes não colocando na Tua presença o que o Senhor quer para mim, né? Às vezes buscando os meus próprios interesses. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer tudo. É um Deus que cumpre as promessas. Então, Senhor, abençoa essa ação que eu vou tomar para que dê certo. Ou abençoa essa entrevista que eu vou fazer. Ou abençoa esse passo que eu vou dar, né? São várias coisas, gente, que cabe essa oração. Então, assim, que Deus venha falar com vocês, né? Sobre como orar, como levar
essa oração, essa responsabilidade, né, para nossa vida. Porque muitas vezes, gente, indo um pouco aqui agora para o lado da ação, né? Porque você vê que ele orou, mas ele agiu também, né? A coisa não caiu no colo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que espiritualizam tudo, né? Que acham que a coisa vai cair no colo delas. Não, gente, mas tem uma parte, né, que é nossa. Não tem jeito, a gente tem que fazer. E sabe o que eu percebo? Muita gente às vezes sabe fazer, mas poucos são aqueles que fazem o que sabem. Eu vou falar por mim. Graças a Deus, Deus está mudando isso em mim. Mas a gente já foi, eu já fui nutricionista, eu já fui, eu sei tudo que eu preciso fazer para comer bem, para comer direitinho, para emagrecer, mas eu faço 100% daquilo que eu sei? Não. Ah, eu sei como é que vende, mas você faz todas as ações de venda que você precisa fazer para trazer as vendas que você precisa? Às vezes a gente sabe praticamente tudo, né? Mas a gente não assume a nossa responsabilidade de fazer, né? E esses dias eu vi um vídeo da Camila Vieira, que eu gosto muito, ela falando isso. Gente, no dia que a gente entende que cada um tem a vida que merece, porque a nossa vida é resultado das escolhas, das ações que a gente tomou, porque a gente não pode mudar o que fazem com a gente, mas a gente pode mudar como a gente recebe aquilo, né? Por isso eu fiquei tão encantada, né? Acho que minha mãe também ficou com esse vídeo dessa pastora, gente, porque às vezes a gente se coloca no lugar de vítima, né? Como é gostoso o lugar de vítima, gente. Como é bom ficar ali no quentinho da vitimização. Ai, ó céus, ó vida, ó terra. Ai, minha vida é muito difícil. Não, mas porque você não teve a situação que eu tive. Não, porque você não teve a infância que eu tive. Ah, porque você é isso, porque você. Gente, pelo amor de Deus, assume a responsabilidade. Pensa no que você pode fazer agora. Muitos de nós, a gente se entrega à mercê. A gente. Ah, eu não tenho controle sobre isso. Mas assume o controle das suas emoções, da sua vida, né? E às vezes o que separa a gente da vida que a gente quer ter é a falta de decisão, né? Juntando com tudo isso aqui que eu tenho explicado para vocês, né? É, a coragem, gente, não é a ausência de medo, mas é a certeza que a tua responsabilidade em Cristo é maior do que qualquer obstáculo. Quando você sabe quem é, você sabe o que você pode fazer. Eu não sei se vocês já viram, acho que eu já falei aqui com vocês daquele seriado House of David, que eu fiquei assim encantada com esse seriado. Nossa, eu gostei pra caramba, porque é tão emocionante assim ver aquela cena do Davi, né, chegando ali e um menino tão humilde, mas que era cheio do Espírito Santo, e ele teve uma ousadia, uma coragem ali. Eu até queria ter trazido para vocês um trecho do filme, mas eu não consigo, do Prime eu não consigo passar. Mas ele chegando ali naquele lugar, gente, vendo aquele gigante daquele tamanho e falando assim: eu vou lutar. E todo mundo falando: menino, você tá louco, tá todo mundo aqui cagando de medo desse gigante. Você desse tamanho, sem armadura nenhuma, você vai lá enfrentar esse gigante, você tá ficando louco. Todo mundo: não, você não vai. Todo mundo querendo impedir ele. E ele falou: peraí, quem aqui esqueceu do que Deus fez lá atrás? Deus abriu o mar vermelho. Ou vocês estão esquecendo? Vocês se esqueceram das pragas? E ele começa a falar: vocês esqueceram que o nosso Deus é poderoso? Eu vou sim, porque ele está afrontando o exército de Deus. Ele está falando aqui é contra o povo de Deus. Eu vou, eu vou. E se Deus quiser, me salva. Se ele não quiser também, não precisa me salvar. A mesma coisa Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quando Daniel foi jogado na fornalha de fogo, ele falou para o rei: se Deus quiser, ele vai me salvar. E todas as vezes Deus salvou. Por quê? Porque quando alguém está indo contra algo e você tem uma indignação contra algo né, contra Deus, e você tem uma indignação e se posiciona em fé, né, Deus ele abençoa essa estratégia. E muitas vezes a gente paralisa e não faz nada. Essa questão do livro, gente, eu poderia falar assim: ah, eu não tenho dinheiro mesmo, então quando eu tiver dinheiro eu faço o livro. Deus me deu estratégia.
Deus me falou, Ediane, vai lá e pede. E ele me deu a abertura. E assim ele pode fazer com você na sua vida também. Então, eu quis trazer essa história hoje para vocês, né? Para que vocês tenham coragem, mulheres, tenham coragem, sabe? Não se deixem levar pela paralisação, não se deixem levar pela vida que vocês às vezes levam, pela nossa correria, pelo nosso cansaço. Aquele livro, eu não sei quantas de vocês leram, mas eu sei que algumas aqui já começaram a ler, que é o Até que Nada Mais Importe. Eu terminei ele essa semana. Ele falou demais comigo, exatamente por isso, gente, porque quando a gente gasta um tempo com o Senhor todos os dias, a gente é muito mais produtivo durante o dia. Deus nos conecta com as pessoas certas, Deus nos leva a ler o que a gente precisa ler, Deus nos põe em contato com o que tinha que colocar em contato para a coisa destravar. Quando a gente tem essa percepção, gente, eu tô vivendo isso na minha vida. Se eu parar aqui para contar tudo que Deus tem feito comigo, vocês não entendem. É algo sobrenatural. Sobrenatural. E eu acredito que esse Deus, que é o meu Deus que eu acredito, é o mesmo Deus que vocês acreditam, ele vai fazer também. Na vida da Luane, o nenenzinho, na hora certa, é confiar. Na vida de cada um de vocês aqui, que eu tenho certeza que cada uma tem aqui uma situação, uma dificuldade, né? Tá vivendo um tempo, às vezes uma tempestade, mas eu quero dizer, Deus vai fazer. O fim da vida de vocês, o fim é melhor do que o começo, é melhor do que a tribulação. Deus tem um tempo bom para nós. Deus tem uma vida abundante para nós. Nós teremos aflição, sim, mas a gente sabe e a gente confia naquele que é todo poderoso, Deus, que pode fazer tudo, que abriu o mar vermelho, que vai abrir também o mar vermelho para a gente hoje. Amém? Tá todo mundo aí ou já todo mundo foi embora? Não, estamos super prestando Amém. atenção. Ai, Amém. Estão aqui só ouvindo. Firmes e fortes aqui. bênção. Deixa eu só compartilhar algo de. Você falou alguma coisa e foi o pensamento que eu tive hoje. Uhum. A gente tem orado por uma determinada coisa, né? E aí eu peguei e falei, nossa, mas talvez não seja o tempo. Eu falei, não, mas eu preciso agir até chegar o tempo. Porque às vezes, assim, não é nada da forma final que você quer, mas algo precisa ser feito, nem que seja uma pequena ação. E eu lembro Exatamente. que foi exatamente isso que eu vi. Eu falei, nossa, mas para que eu vou? Para que eu vou fazer tal coisa? Eu falei, não, porque eu preciso mover para isso. É verdade. Né? Totalmente. Assim, é bem isso que você compartilhou conosco agora. Totalmente, Lores. E quando a gente se movimenta, porque Deus ele age no movimento, né? Se a gente for parar para pensar, Davi, gente, quando ele, eu não sei se vocês sabem, quando Davi foi ungido rei por Samuel, até ele ser rei, passaram-se quantos anos? Quem aqui sabe? Acho que Não foram sei se foi, acho que foram 15 anos. 15. Eu acho que foi. Eu acho, assim. Eu acho que estimado de 13 a 18 anos, né? Porque Eu acho que foi de uns 13 também, uns 13, 15. Ele tinha uns 17 anos, né? Exatamente. Aí, e ele foi com 30, né? É isso mesmo. Então, assim, vocês acham que ele não teve dúvidas, né? Enquanto ele estava ali em movimento, tudo que Deus ia dando para ele, ele ia fazendo, né? Primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi lá tocar a harpa para Saul. Ele foi lá, ele fez, ele deu o melhor dele. Depois ele viu o povo lá na guerra, estonteado com Golias. Ele foi lá, derrotou Golias. Depois ele ficou fugindo de Saul, foi para caverna. Quando ele estava nas cavernas, será que ele não estava com medo? Ele passou um monte de situação ali que ele falou: Meu Deus do céu, será que eu vou ser rei mesmo? Né? será Então, que eu fui escolhido mesmo? será? Será que eu fui escolhido? Porque não é possível essas coisas, né, Loris? Então, assim, eu acredito muito nisso e eu tenho vivido isso na minha vida, porque eu não entendo ainda o que Deus quer de mim, aonde Deus quer me levar. Eu não entendo, o meu propósito final ainda. O que eu sei é que Deus quer me usar. Então, eu comecei da forma que Deus me deu hoje. Deus falou, Diane, É, como você pode ser usada hoje por Deus?
Você pode entregar a minha palavra para suas amigas, para as pessoas que estão à sua volta, né? E é isso que eu quero. Eu quero trazer para vocês convicções, coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram chegar onde eu estou hoje, né? Então, se eu posso ajudar alguém, né, com isso, com o que mudou a minha vida, eu posso também estar aqui, né, falando com vocês. E eu acredito que vocês também vão ser direcionadas, né, no caminho de vocês, porque cada uma é única, né? Cada uma vai ter um caminho. E o alinhamento espiritual ele é muito preciso, muito precioso, né? Porque ele leva a gente a estar nessa posição de submissão, né, com o Senhor, de falar assim, Senhor, eu vou continuar movimentando, amém. O Senhor sabe de todas as coisas, eu vou fazer. E uma hora isso vai encaixar, uma hora vai dar certo, né? E uma, Exato. posso falar Sim. só um minutinho, assim, há 2 semanas você sabe que eu passei por um momento um pouquinho mais complicado da minha vida. E, e eu fiquei com raiva de Deus. E eu te falei isso. Aham. Falei, eu não quis aparecer aqui porque eu tava com raiva. Eu falava assim, gente, mas eu tô tentando ter coragem, tô tentando fazer tudo direitinho e tudo. E às vezes o tempo de Deus não é o nosso. E, e depois eu fui parar pra pensar assim, eu falei assim, gente, quem nunca brigou com o pai? Com seu pai biológico de vida? Oh, E eu briguei com ele. E eu briguei com ele. Eu fiquei muito chateada e tudo. E depois a gente pega e faz as pazes e fala assim: vou me entregar de novo, ele é meu pai. Então, E foi Deus nunca desiste exatamente. de nós, né? A gente pode brigar à vontade, que ele fica lá olhando, falou, ô meu filho, ô minha filha, eu te amo tanto, A gente briga com Deus de continuo te vez em quando. amando. Exatamente, a gente briga, a gente revolta. Eu, por exemplo, passei essa fase nesses últimos tempos, a revolta, briguei com meu pai, que eu falo que é meu pai, eu briguei com ele, acho que acontece, eu acho, com todo mundo, uma vez ou outra na vida. E aí você olha e fala assim, peraí, deixa eu entregar de novo, porque é meu pai. e amém Então, por isso. e a gente tem que enxergar que a gente também pode estar errada e fazer o movimento, como a Lorena falou, a gente voltar a fazer os movimentos necessários para que Deus haja na nossa vida, porque parada também não vai resolver. Não vai. E assim, eu gosto muito da história de José do Egito, né? Porque ele foi também, assim como Davi, ele recebeu uma profecia de ser governador, né? Dos irmãos, da família e tudo. E ele foi em direção a isso, ele não sabia, mas a primeira coisa que aconteceu na vida dele, quando ele recebeu essa profecia, foi ser vendido como escravo, né? Ele era escravo, depois ele foi parar na cadeia. E, gente, um dia ele estava na cadeia, no outro ele estava no palácio. Então é de um É. dia para o outro, né? Demora muito Exato. tempo para acontecer de repente. Exatamente. É de um Demora dia muito para o tempo para outro. acontecer de repente. Exatamente, Então, Lorena. quando você vê, aí você fala, meu Deus, eu tô aqui mesmo. Mas por quê? Porque ele foi fiel, ele foi firme, ele buscou a Deus, ele voltou a Deus, né? E assim, que a gente possa ter a certeza de que o nosso passado já passou, gente. Eu já fiz coisa errada demais na minha vida, já tomei decisão errada demais. Mas de agora pra frente eu falo, Senhor, eu quero me submeter à tua vontade, eu quero me alinhar à tua vontade pra minha vida. Eu quero o tempo do Senhor pra mim. Porque eu, assim como Sara, não sei aqui como é que são essas mulheres, mas eu acho que a mulher, mulherada de hoje em dia é muito assim. A gente quer fazer igual Sara lá de Abraão, a gente quer controlar tudo. Ah, Deus deu uma promessa para Abraão. Eu tô achando que Deus tá demorando muito, eu tô ficando velha, né? É, gente, eu acho que eu vou resolver isso. E vai lá e tenta resolver a situação que Deus falou, né? Então, assim, que nós não sejamos como Sara, né? Que nós confiemos realmente na palavra do Senhor, porque não há impossível para ele, né? E Sara, aos 99 anos, sei lá qual idade que ela tinha, ela engravidou, né? Então, é isso, né, Luane? Às vezes a gente fica querendo resolver para Deus, né? Exatamente. Aí a gente briga com Deus e aí depois acontece mais coisa que você fala assim, às vezes Deus está esperando eu resolver isso daqui É, primeiro, e aí você começa a tentar entender do porquê que seu pai te deu esse, entre aspas, castigo. Não é que eu não falo que é castigo, mas Esse te deu tempo, né? esse tempo.
que para você é um Não castigo, demorar mas para tanto, né? ele tem motivo e sabe por que está fazendo. Então, o confiar em Deus, às vezes, É por difícil, mais que seja requer, difícil, a gente requer, tem que ter fé. requer muita E fé. entender, porque eu aprendi a entender que se Deus colocou no meu coração é porque tem um motivo, senão ele não colocaria. É É verdade, isso aí. é verdade. Meninas, eu vou, como sempre, dividir aqui a gente em salas para a gente fazer um momento de oração, porque não dá tempo aqui juntas de a gente orar uma por uma, mas individualmente a gente consegue orar umas pelas outras. Então, vou colocar de duas em duas para vocês orarem pela sua companheira, tá? Uns 5 minutinhos, gente. Expõe o que vocês precisam de oração hoje e orem umas pelas outras. Eu vou dividir aqui as salas, tá? Me deem aqui um minutinho para eu colocar vocês. Pronto, gente. Podem ir para as salas.